Boa noite, meus queridos, minhas queridas. É uma satisfação tê-los aqui conosco mais uma vez, para mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão, aqui nessa nossa casa, Centro Espírita Moacir, que nos abraça a todos nós com imenso carinho e muito amor. Hoje temos a grata satisfação de ter a participação da nossa irmã Tereza Cristina, trabalhadora da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, não é isso? Trazendo para a nossa reflexão o tema Eu não vim destruir a lei. Vamos fazer a nossa prece para o início das nossas atividades da noite de hoje. Querido Mestre Jesus, querido Mentor Moacir, gratos estamos por mais essa oportunidade de estudo aqui em tua casa, que com tanto carinho abres para que nós aqui venhamos participar e beber dessa fonte rica e inesgotável do Evangelho do Cristo. Pedimos pela nossa irmã que fará uso da palavra, para que ela possa ser intuída, tenha a proteção da espiritualidade maior para alcançar os corações necessitados nessa noite. Que Deus abençoe esta nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Cristo para o melhoramento moral do ser humano e de toda a humanidade. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Damos assim, meus queridos, por iniciada, com a permissão da espiritualidade maior, mais uma atividade na noite de hoje. Deus nos abençoe a todos. Querida irmã, pode ficar à vontade. Boa noite, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Peço desculpa aí pelo atraso, eu confundi os horários. Eu vou para o centro para outro, para mim aqui era de 8, mas graças a Deus consegui chegar. Agradeço o convite da casa, pedindo a espiritualidade da mesma que nos auxilie a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos ter uma noite de estudos. O tema solicitado é Eu não vim destruir a lei, e ele está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. É no capítulo 1º, é justamente onde Kardec, depois que ele fala sobre a introdução, explica para nós como foi feito esse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre com esse capítulo. Esse capítulo é muito interessante, porque Kardec ele vai colocar aqui para nós as 3 revelações. Ele vai falar desde Moisés até o Espiritismo. Eu vou ler alguns pontos para que a gente possa conversar. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus falou: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. É muito interessante o que Jesus fala aqui. Essa lei que Jesus se refere é justamente a lei que foi promulgada no Monte Sinai, a lei de Deus, que está nos 10 mandamentos. Então Jesus disse aqui para nós, há mais de 2000 anos, que essa leizinha aqui tem que ser cumprida do primeiro ao último. Então, quando Moisés veio à Terra, né, ele veio à Terra mais ou menos 3.500 anos, 1.500 anos antes do Cristo, e agora para nós, 3.500 anos, ele veio justamente como um missionário trazer essa lei. Primeiro, libertar o povo hebreu,
que era escravo há mais de 4 séculos lá dos egípcios. E com isso, ele libertando aquele povo, ele começar a desenvolver essa lei. Porque essa lei é uma lei de amor. Porque a gente confunde muito o ensinamento, a lei de Moisés com a lei de Deus. As leis de Moisés é uma, a lei de Deus é outra. E é essa lei que Jesus disse que não veio transgredir. Por isso que o título do capítulo Kardec coloca: eu não vim destruir a lei. Kardec vem justamente trazer para nós esses ensinamentos de Deus. Logo no início, ele vai colocar os 10 mandamentos, né? Se eu perguntar aqui o primeiro, segundo, a gente até vai saber. Terceiro, quarto, a gente já começa a esquecer. Se nós analisarmos os 10 mandamentos, ele é igualzinho aos 2 que Jesus colocou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a gente amar o próximo e amar a Deus, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não diz o nome de Deus em vão. Né? Hoje em dia o pessoal compra um carro e bota assim: foi Deus que me deu, Deus é fiel. Eu digo assim: Deus nunca foi infiel. A gente tem que compreender que Deus é amor. A gente não tem que estar o tempo todo, porque Deus isso, não. É por isso que a humanidade ainda falha muito, porque ele compara muito, traz Deus para a nossa situação. É isso que Moisés fez. E por que Moisés fez? A gente tem que compreender ele? Tem. Vocês imaginem um povo há mais de 3.500 anos atrás, como é que seria? Se há 2.000 anos foi complicado para Jesus, 3.500 anos foi muito complicado para Moisés. Por quê? Porque era um povo totalmente, muito materialista, muito materializado, só pensavam... E primeiro, muito revoltados, porque eles só viviam sendo escravos. Quando era do Egito, era de outro país, então eles viviam em escravidão. Então a gente analisa que quando Moisés tirou aquele povo da escravidão e promulgou essa lei, logicamente foi um alívio para aquele povo, né? E a gente tem que entender que a lei de Moisés a lei de Moisés foi para um tempo. A lei de Deus é eterna. Por exemplo, se a gente pegar logo a Bíblia, né? Lá que Moisés começa a falar em Êxodo e colocar as suas leis, porque tem as leis lá de Moisés. E é essas leis que são seguidas até hoje. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei mosaica. Era normal. Se alguém me fizesse algum mal, fosse na minha casa e maltratasse algum dos meus, eu tinha o direito de ir na outra casa, podia matar até todo mundo, derrubar a casa, tocar fogo, porque era olho por olho, dente por dente. Eu podia fazer o outro sofrer na medida que ele me fez. Isso é a lei mosaica para um povo daquela época, povo primitivo ainda. Então, quando Moisés traz a lei de amor, que é inserida nos 10 mandamentos, assim que ele desce do Monte Sinai, ele já tem problema, porque o pessoal está adorando o quê? Um bezerro de ouro. Lógico, porque, pensa, ele estava desencarnando e reencarnando lá no Egito, onde eles adoravam vários deuses. Porque o Egito ele adoravam os animais, era metade homem, metade animal, então eles adoravam vários deuses. Ele não tinha um Deus único. E foi importante, Moisés, que ele vai trazer, não que os hebreus não tinha, porque a gente está esquecido de Abraão. Abraão, ele vem trazer essa ideia. Só que aquele povo precisava de leis, de um direcionamento. E Moisés veio e fez a sua tarefa. Só que, logicamente, passa-se o tempo e o povo não aprende. Então, é determinado que venha a segunda revelação, né? Então, a segunda revelação, ela vem com o Cristo. Eu acho lindo porque Kardec coloca o Cristo,
Porque Jesus era o nome material que ele tomou aqui na terra, mas Cristo é de onde ele veio, da sua essência. Então, ele vem numa missão de trazer, de praticar o amor. Por quê? Porque quando você traz uma mensagem de amor que você não coloca em prática, fica um negócio meio complicado, né? A gente sabe que Moisés teve muitos probleminhas, porque ele passou 40 anos no deserto. É muito interessante que é bem pequeno, se você olhar do Egito para Jerusalém, 40 anos. Eu digo assim, quando a gente tem o ensinamento da reencarnação, eu disse assim, Moisés esperou aquele povo desencarnar e reencarnar para ver se ele dava um jeitinho neles, para chegar na tão falada terra prometida. Porque também Moisés não entendeu a terra prometida, porque não é uma terra material. A nossa problemática continua até hoje, que a gente quer uma coisa material. E a terra prometida por Deus é a terra espiritual. É um mundo onde nós não vamos mais estar em querelas, em guerras, com ódio. Essa é a terra prometida. Numa da reportagem de Indira Gandhi, eu não sei se alguns de vocês sabem, porque tem um cabelo branco igual ao meu. Ela foi a primeira-ministra de Israel, ela foi muitos anos, uma mulher forte. E ela disse uma coisa numa entrevista muito interessante, porque essa briga de Israel e palestinos é velha, gente. É desde que eles dividiram as tribos, que a gente não vai entrar nessa fonte. Mas ela disse o seguinte, eu não sei como é que Moisés passou 40 anos para nos deixar numa terra que não tem nada. Por quê? Ele passa pela Palestina, que tem tudo, que tem água, né? Que tem terra fértil, que agora tem petróleo, tem tudo, e vai para Jerusalém, que não tem nada. E é essa terra que se brigam até hoje, por conta da terra prometida. Então, quando Jesus vem, ele vem dizer para a humanidade que a terra prometida é a terra espiritual. Não é aquela terra que nós vamos ficar aqui na terra. Vamos? A gente fica mais ou menos quanto tempo na terra? Eu gosto de conversar, gente. Mais ou menos 80, né? Com a Covid diminuiu. Desculpa, 72. E 70 mulher, né? Diminuiu um pouquinho por conta da Covid. Então, é esse tempo que a gente vai ficar na terra. A gente não fica materialmente na terra. Agora, no ensinamento do Cristo, ele vai prometer uma terrinha para nós. A nossa problemática é que a gente quer tudo fácil. Se eu puder ir para um lugar que eu possa dizer assim, eu quero ficar aqui, mas eu tenho garantido o céu, eu já estou lá. Contanto que eu não faça esforço. Isso não é de hoje. Isso é de antes do Cristo. Então, Kardec vai colocar aqui que Jesus ele não veio atrapalhar Moisés como muita gente achou na época, que Jesus veio desfazer. Não, Jesus cumpriu a lei, mas só que ele foi organizando a lei mosaica. Ele foi dando, por exemplo, quando tem lá no Deuteronômio que não se pode se comunicar com os mortos. Não tem lá na Bíblia? Tem. Tem por quê? Porque quando, uma vez fazendo campanha do quilo, eu bati na casa, a pessoa era evangélica, e ela disse, não, o meu pastor, porque tudo é deles, né? O meu pastor disse que não era para dar para vocês espírita, não, que vocês conversam com os mortos. Aí eu disse, não, a gente não conversa com morto, não. Ela disse, conversa. E isso é proibido na Bíblia. Eu disse, olha, está um erro. Diz até o pastor que a gente não conversa com mortos. A gente conversa com vivos. Porque se a gente conversasse com mortos, era complicado. A gente tinha que ir para o Fantástico. A gente não conversa com mortos. O que Moisés impediu naquela época é que era uma procura muito grande para fazer aquelas coisinhas erradas. Quero matar fulano. Exato. Porque tinha aquelas pessoas que tinham aquelas menzinhas, venenos.
E procurava-se a mediunidade por qualquer coisa. E aí ele proíbe. E foi boa a proibição. Quando Jesus vem, o que é que Jesus faz? A primeira reunião mediúnica. Aí eu disse à mulher, quase que ela me mata. Eu disse a ela, olha, se você diz que a gente fala com morto, tem que falar com Jesus. Porque ele fez a primeira reunião mediúnica. E olha que reunião, eu queria estar presente lá. Porque o Caba chamou Elias e Moisés. Como é que Moisés é maior do que Jesus e acatou o chamado dele? Aí tem, né? Porque a primeira reunião mediúnica quem fez foi Jesus. Quando ele traz Elias e Moisés. Por que ele vai trazer Elias? Porque Elias foi muito importante lá, é um dos profetas muito importante e que veio reencarnado como João o Batista. Se você pegar na Bíblia, leia lá Elias, depois você vai lá e lê sobre João Batista, que aí você vai ver como é que diz? As similitudes entre eles. Usava roupa de bicho, de cabra, né? Comia os insetozinhos, só vivia na mata. Isso a mãe dele se preocupava muito. Inclusive tem uma conversa dela, quando os dois eram 12, 13 anos, que ela vai se queixar a Maria porque o filho dela só vivia no mato. E ela disse, o meu também. Quando eu dou por conta, ele já saiu. Você não sabe, ele tinha uns 6 anos, ele desapareceu. Quando eu encontrei com ele estava descendo daqui a pouco eu lembro do nome, que Jesus morava perto de um lugar meio perigoso. Quando ele desceu, estava com 2 dos maiores ladrões, porque a gente pensa que ladrão só tem agora. E eu disse, meu filho, ele disse assim, estava falando do meu pai para eles. Porque Jesus veio para quem? Para os doentes, né, gente? Porque ele disse, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então Jesus veio apagando. Ele andava com quem? Com as prostitutas, rapazes alegres. Rapazes alegres, na Bíblia, é homossexuais, tá, gente? Ladrões, pessoas de má vida, porque toda vez que você escutar pessoas de má vida, são doentes, leprosos, prostitutos, são pessoas que não têm uma boa vida. Para eles, para os judeus, eram pessoas de má vida. E Jesus foi apagando tudo aquilo que Moisés colocou como lei dele, que hoje em dia, eu duvido que ninguém lá em Israel siga as leis de Moisés. Defende muito ele, mas não segue. Por exemplo, uma das leis de Moisés era a lei de lapidação para os adúlteros, a mulher e o homem. Está lá, leiam lá. Só que, lembra do caso da mulher adúltera, que levaram ela para Jesus, jogaram ela lá no chão e disseram assim, pela lei mosaica, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada até a morte. Jesus continuou na dele, dizem que ele estava escrevendo na areia. E ele repetiu a pergunta. Por que os sacerdotes queriam pegar Jesus? Porque se ele diz que não era para apedrejar aquela mulher, ele estava indo contra a lei mosaica. Se ele dissesse que ia apedrejar essa mulher, cadê aquele mestre que é tão bonzinho? E como eles insistiram muito, Jesus levantou a cabeça, olhou para eles e disse assim, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Segundo os escribas, os evangelistas, os mais velhos foram deixando as pedras e saindo. E Jesus ficou com aquela mulher sozinho. Exatamente, eu não queria fazer a fofoca toda, mas ele já deu. Ele estava chamando de corruptos, ladrões, injustos, as pessoas. Porque aquela mulher, ela era casada, mas o marido dela era gente sem noção, né? Só explicar uma coisinha para vocês. A mulher, ela não vale nada há muito tempo, não é de agora.
É por isso que tem essas leis para ajudar a mulher. A mulher, quando a mulher nascia, já era uma praga para a família, porque tinha que dar o dote, tinha que casar ela. Então, quando a mulher casava, ela tinha que levar o dote. E o dote não era dela. Era de quem? Era do marido. O pai e a mãe davam o dote para aquele homem que estava levando aquela filha. Então, se aquela mulher fosse pega em adultério, o que é que acontecia com ela? Exatamente, ela ia perder tudo. Ela saiu com a roupa do corpo, ela não teve direito de pegar nada. Nenhuma família, nem a própria família quis ela. Porque depois que Jesus liberta ela, que ela olha para ele, aí ela diz assim: e aí, Senhor? Ele diz: cadê? Cadê aqueles que te condenaram? Ele disse: já foram. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher se torna uma excelente trabalhadora do Cristo. Não. Confundem muito com Madalena. Não é Madalena. Ela é uma... Eu me esqueci o nome. Quem conta muito é na Primícia, se eu não me engano, é Primícias do Reino que conta a história dela, é a Amélia Rodrigues. Ela se torna uma trabalhadora. Depois esse marido vai encontrar com ela, não reconhece ela e conta a história. Porque ela vai e conta a Jesus a problemática dele. Então, é só para você ver que Jesus vai dizer ali que a lei é de amor e compaixão. Então, em muitos momentos, Jesus demonstrou para nós, quando eu digo para nós, porque mesmo se nós não estamos encarnados lá, mas a gente tem acesso aos ensinamentos, que o amor, a compaixão é o sentimento maior. Então, quando ele vai preso, que Pedro puxa a espada, gente, era normal, todos os homens judeus tinham espada, só não tinha Jesus. E João, porque era adolescente, mas todos eles tinham aquelas espadas lá, porque para não ser assaltado, que o negócio era sério. Lembra que tinha Barrabás. Barrabás tinha uma turminha que era braba mesmo, que roubava o dinheiro dos impostos e por aí vai. Então, quando ele puxa a espada e decepa a orelha do soldado, Jesus vai e cola e diz para ele: Pedro, embainha tua espada, porque quem com ela fere, com a mesma será ferido. Jesus fala aí da lei de causa e efeito. Veja que o Espiritismo não fala nada contrário ao que Jesus trouxe. Quando termina aquela reunião, lembra que eu falei logo da reunião mediúnica? No Monte Tabor, que Jesus estava transfigurado. Quando Pedro, João e Tiago acordaram, eles não reconheceram. Depois que eles viram que era Jesus, Elias e Moisés. E aí ele vai perguntar, né? Senhor, quereis que façamos cabanas? Ele disse: não, eles já estão indo embora. Já tinha terminado a conversa. Porque não era para eles ouvirem a conversa, porque senão sabe como é, né? Não é porque é homem que não é fofoqueiro, ia contar. Quando ele sai, Pedro vai lembrar de uma coisa interessante. Pedro vai dizer: mas Senhor, não era necessário que Elias voltasse? Porque, gente, tem uma parte do judaísmo que estuda a Cabala. E a Cabala estuda a reencarnação com o nome de ressurreição. Então, lá estava dizendo que para que o Messias viesse, Elias tinha que vir. Aí é quando Jesus vai dizer: Elias já veio, e fizeram com ele o que bem entenderam. E na hora, eles perceberam que era de João, o Batista, que Jesus falava. Porque João morreu como mesmo? Decapitado. Porque uma lei de causa e efeito. Ele decapitou 400 soldados de Baal, né? Como Elias. Porque não aceitavam Deus. É muito interessante a Bíblia. É só a gente pegar algumas coisinhas e estudar, que é muito interessante. Então, ali se faz a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. E ali João resgata, e ele, segundo Jesus, é o maior profeta. O maior profeta da Bíblia é João Batista. Ele era o último profeta, né? Porque depois de João não teve mais profetas, teve só Jesus, né?
Que aí a gente vai saber que depois de Jesus, quando Jesus desencarna, Pedro fica naquele trabalho lá em Jerusalém, que não era a Casa do Caminho, era outro nome, era os irmãos do crucificado, do Cordeiro, era assim que eles eram conhecidos. E ali ele vai fazer o trabalho, divulgar, né, o Evangelho do Cristo. Depois de 30 anos é que se escreve tudo que Jesus falou, porque naquela época a tradução era oral, ninguém tinha dinheiro para comprar papiro, era caro, então se passava de ouvido. Então depois é que vai se escrever, né, com Paulo, é que quem começa a igrejificar o cristianismo que ele criou é Paulo. Por quê? Porque Paulo vem de onde? Do judaísmo, era rabino, falava em tribuna. Então ele sim, em toda cidade que ele chegava, ele organizava e fundava uma igreja. É por isso que a gente vai ter os ensinamentos do Cristo em toda a Europa, porque eles saíam divulgando, chegaram até Roma, chegou em Roma, chega no resto do... Ele foi até a Grécia, mas na Grécia o povo era muito metido a intelectual, não quiseram saber muito dele não. Mas é muito interessante a história dos apóstolos. Então, logicamente, Jesus veio, trouxe a mensagem de amor, de paz, cumpriu a lei de Deus e retorna. Em nenhum momento Jesus disse ali que quem seguisse ele estava salvo. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus nasceu, viveu e morreu judeu. Ele só não teve uma morte judaica, porque ele podia ter sido apedrejado, como Estevão foi. Ele teve uma morte romana, como Paulo de Tarso teve. E Pedro não foram apedrejados. Então, por quê? Porque os sacerdotes manipularam por trás para que Pilatos matasse, condenasse Jesus. E se ele leva aquele homem para Roma, Roma é que dá o castigo. E Roma deu, que foi a crucificação. Então, isso é para a gente compreender que Jesus, ele veio passar uma temporada para solidificar esse amor, para mostrar que nós podemos amar. Porque ele amou a todos aqueles, a todas aquelas pessoas que o buscavam. Não transgrediu nenhuma da lei. É porque, como eu cheguei um pouco atrasada, tem histórias fantásticas de Jesus, de pessoas que o buscavam e que se modificavam, porque é isso que Deus quer de nós, que através do ensinamento que Ele traz, nós possamos nos modificar. Até 19. Ah, beleza. Ah, tá. Então, vai dar para a gente falar alguma coisa. Então, tem um ensinamento de Jesus muito interessante que eu vou passar aqui. Quando eu falei que as mulheres elas são mal vistas, a gente pega a Bíblia, e lá na Bíblia tem o primeiro casal, adâmico, né? Que não é o primeiro casal do planeta, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma raça que, se você pegar os ensinamentos hindus, de Zoroastros, se você pegar os ensinamentos, vai ter esse casal. Esse casal está em todas, com outros nomes. E eles colocam a culpa na mulher, porque Eva levou Adão ao pecado, porque Eva deu a maçã a Adão. Aí eu digo assim, Adão era frouxo, a mulher podia com ele. Então com isso, a mulher ela fica com essa pecha, né? A mulher ela não é bem vista. Até hoje, no Oriente Médio, mulher não sai sozinha. Se a mulher apanhar do marido no Afeganistão, for na delegacia, sem o marido da parte, o delegado liga para o marido, aí o marido conta do jeito dele, aí ele dá uma surra na mulher e manda a mulher para casa para levar outra do marido. Porque a mulher não tem voz, ela não tem peso. Por isso que aquela menina levou o tiro, Malala, porque queria estudar. A mulher não estuda, mulher só é para procriar e cuidar da casa. Então, vocês vejam que mesmo no terceiro milênio,
mesmo com grandes mulheres, mas ali continua da época de Cristo. Por isso que eles falavam de Jesus, porque as mulheres seguiam Jesus. Mulher não podia. Aquela mulher hemorroíça, ela jamais poderia ter feito aquilo. Ela jamais poderia ter falado com Jesus. Por isso que ela não falou. Porque ela estava sozinha, porque ela já estava desenganada pelos médicos, aí ela foi sozinha atrás desse homem que estava curando todo mundo. E ela disse, eu não posso falar com ele em público, porque ele era judeu. Então ela disse, mas se eu tocar a roupinha dele, olha, Kardec vai explicar, essa cura no Céu e Inferno é fantástica, aliás, na Gênese, porque ela manipulou toda a fé dela, porque quem quis a cura ali foi ela. Quando ela tocou, Jesus disse, quem me tocou? Pedro disse, Senhor, uma multidão dessa, como é que a gente vai saber quem te tocou? Ele disse, porque de mim saiu uma virtude. E ficou quem me tocou, aí ela levanta o dedinho assim, ó, e diz, foi eu, Senhor. Essa mulher é aquela que tira a foto de Jesus, né? Verônica. Que ela começa a seguir o mestre, que ela fica curada, ela tinha câncer. Ela começa a seguir, aí na hora que Jesus cai, ela vai com um pano para enxugar o rosto, né? Aí é o Santo Sudário. Olha, quando eu trabalhei alguns anos na mediúnica, eu era doutrinador, e um dia veio um espírito, minha gente, vocês acreditam que esse espírito estava atrás do Santo Sudário? Eu disse, meu Deus, eu não acredito que as pessoas ainda estão... Eu estou atrás do Santo Sudário porque roubaram de mim. Eu disse, meu Deus, para te dar um pouco de alento àquele espírito que estava lá atrás, há 2000 anos atrás de um pedaço de pano. Então, para vocês verem que os espíritos continuam em busca, porque isso, né, o cálice de Jesus, que dizem que era de ouro, como é que podia? O homem era carpinteiro, não tinha como ele ter um cálice de ouro, era de madeira, porque ele que fazia as coisinhas para ele. Tem que entender que Jesus era pobre, por isso que Jesus não falou na tribuna. Jesus tem uma frase que diz assim, quem lembra dessa frase? Que o profeta não faz milagre na sua terra. Jesus não fez na terra dele, não. Porque os sacerdotes não deixaram que ele ocupasse a tribuna, porque ele dizia assim, quem é esse Jesus? Filho de José e de Maria, aquele carpinteiro e de uma dona de casa? Ele não era rabino, ele não tinha estudado. Como é que ele poderia usar da tribuna? E ele não usou Jesus nunca falou em tribuna. Ele entrou no templo, naquela briga que teve lá, que o povo estava negociando. Mas Jesus sempre falava ao ar livre. Pregou o amor, trouxe as parábolas para que a gente pudesse compreender. As parábolas são histórias belíssimas que Jesus trouxe para o povo, para que eles entendessem o que era que ele queria dizer. Por que que a gente tem que ir, né? Porque o pessoal queria ir para o céu. Nicodemos mesmo, Jesus falou de reencarnação. O pessoal, quando vem falar para mim, eu digo assim, olha, vocês têm que ter uma conversa com Jesus. O bichinho fez reunião mediúnica, falou de reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, eu não posso fazer nada. Ele disse que João era Elias. Não foi isso? Quando Nicodemos convida ele, que era o senador, que era o doutor da lei, um grande, ele era saduceu, era igual a Paulo. E ele convidou ele porque ele queria saber se ele ia para o céu. Não é isso que todo mundo quer saber? Será que eu vou para o céu? Aí Jesus disse que necessário vos é nascer de novo. Aí ele vai dizer, eu, homem velho, entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse, eu reitero que é necessário nascer de novo, porque o vento sopra e você não sabe de onde vem, assim é o Espírito. Aí ele vai dizer, ele vai continuar sem entender, aí Jesus vai dizer assim, eu pensei que eu ia ter uma conversa mais alta, né? Porque o homem era um estudioso, aí pelo que eu estou visto, se tu não entende das coisas da terra, porque reencarnação é só na terra,
No mundo espiritual não tem reencarnação não, tá, gente? Porque lá nós somos o quê? Espíritos. A reencarnação, ela toda é passada na terra. Então Jesus vai dizer para ele: se eu vos falo das coisas da terra, então não me entendeis, imagina quando eu falar do céu. Imagina quando Jesus fosse dizer para ele que os mundos eram habitados. Ele ia ficar louco. Aí vem agora a terceira revelação. A primeira revelação está em Moisés. A segunda está personificada no Cristo. Mas a terceira não está personificada em ninguém. A terceira revelação, ela é trazida pelos Espíritos. Por isso que Kardec não coloca o nome dele, coloca um pseudônimo. O nome dele é Hipólito Leão Denis Rivaio. Ele coloca Allan Kardec, porque um dos espíritos disse que foi um dos nomes que ele tinha nas Gálias. A França, antes de ser a França, era as Gálias, e era um povo que acreditava na reencarnação, na comunicação dos espíritos, e por aí vai. Então, Kardec vai dizer o seguinte, que o espiritismo é a ciência nova, que veio trazer aos homens todos os ensinamentos de Jesus. Só que a doutrina espírita, ela se junta com a ciência e com a filosofia. Ela não é só a moral. Ela vai se juntar com a ciência, a filosofia, para que a moral do Cristo seja elevada, para que nós aprendamos. Porque para a gente ser consolado, a gente precisa saber por que nós sofremos. E a gente só vai saber disso quando nós compreendermos que nós somos espíritos. Que é um espírito que habita um corpo. Não é um corpo que tem um espírito. O espírito é que escolhe um corpo para reencarnar e aqui ele expiar seus débitos, está em prova, porque reencarnação é expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então ninguém que está reencarnado na Terra é pior do que ontem. Nós podemos estacionar, parar, mas não podemos retroagir. Então vai dizer assim: ah, Tereza, quer dizer que fulano é igual a quem era? Pode ser. Se ele não aceitar a lei de progresso, se ele continuar fazendo falcatruas, matando, fazendo coisas absurdas, ele continua do mesmo jeito que ele era. Ele não retroage. Porque se retroagir, aí não é lei. Porque a lei da reencarnação é uma lei, gente. Independente de eu acreditar ou não, ela acontece. Porque nós, quando desencarnamos, a gente vai para o mundo espiritual. A doutrina espírita esclarece. Então, Kardec vai colocar aqui que o espiritismo, os espíritos, não mostra a doutrina como uma coisa sobrenatural. Não. Todos esses fenômenos já existiam, gente. Já existiam. Os essênios é uma parte dos judeus. Veja só, os judeus têm os fariseus. Lembra que toda a Bíblia tem o quê? Fariseus hipócritas. Fariseus, saduceus eram totalmente materialistas. Ortodoxos, que é aquele que tem os cachinhos. E os essênios, que eu acho que hoje nem tem mais. Esses essênios, eles acreditavam na reencarnação, na comunicabilidade, eles tinham uma vida mais regrada. Era totalmente diferente dos fariseus, que os fariseus eram muito ostensivos. Eles queriam dinheiro, poder, né? Porque sempre o governador da Judeia era um judeu. Agora, um judeu que não servia bem a Deus, né? Mas era um judeu. Porque ele seguia as ordens de César, de Roma. Então, o que a gente tem que compreender é que a doutrina espírita, ela traz para nós Jesus de outra forma. Ela descrucifica Jesus. Porque a gente não tem que estar pensando em Jesus na cruz, não. A gente tem que tentar entender Jesus nos 3 anos que Jesus passou pregando, gente. Porque Jesus só passou
a trazer a palavra, a divulgar o evangelho de amor e de paz a partir dos 30 anos. Porque é a idade que o judeu pode falar em público. Antes disso, não. E ele seguiu, por isso que ele disse que não destruiu nenhuma lei. Foi e seguiu tudo que o judaísmo mandava. Ele foi apresentado ao sacerdote, ele foi circuncidado, tudo bonitinho. Porque Jesus era judeu de raça e de crença. Porque a mãe dele era judia. E todo filho de mãe judia, ele já é judeu. Mesmo que ele vá para outra religião. Mas como a mãe é judia, o filho já nasce judeu. Então Jesus já nasceu judeu, porque Maria era judia. Que os pais dela eram. Então a gente tem que compreender que Jesus ele não transgrediu nenhuma das leis. E o Espiritismo também não. O Espiritismo não destruiu nenhuma lei, nem a lei mosaica, nem a lei do Cristo. Ele apenas deu cumprimento às leis. Ele apenas esclareceu algumas coisas que Jesus não pôde falar naquela época. Por exemplo, Jesus não podia dizer assim, olha, a reencarnação de um e de outro. Não podia. Jesus não podia dizer assim, médio. Quem era o nome que se usava naquela época? Profetas. Todo profeta era médio. Eram eles que recebiam as instruções dos Espíritos. Quando Moisés recebe, porque Moisés não escreveu na pedra, foi uma escrita direta. Que Moisés era um médio potente. Vocês viram que o pessoal disse, Moisés abriu o mar. Não, aquilo ali é um fenômeno. Que até aqui em Maragogi tem, vocês já viram, né? Que o mar baixa e você vai. Aí como ele sabia a hora que o mar avançava, ele foi sabido, bicho sabido. Ele levou o povo dele. Quando o povo passou, que os egípcios vieram, morreram tudinho. E isso não é história de Bíblia, não. Porque às vezes tem uma história... Porque encontraram as carruagens, cavalo lá agora, fizeram escavação. Porque ele sabia desse fenômeno, ele era estudioso, lembra? Ele foi criado pelo faraó, estudava as leis da ciência daquela época. Moisés não era nenhum burrinho, não. Então ele sabia disso. Mas ele era um médio. Lembra quando ele tocou lá, que ele descobriu a água? Os espíritos disseram para ele, toca ali, que ali tem água. Lógico, a comunicação existe. E o mentor de Moisés era o tal do Jeová, que dizem que Jeová é Deus, né? Era o mentor dele. Porque quem comandou Moisés durante a sua tarefa foi Jesus. Porque Jesus é um espírito puro. Antes de vir à terra, ele já era puro. Então, todos os profetas vieram através de Jesus. É porque a gente pensa que Jesus, não, era um espírito, é um espírito puro. Não, tem muitos. Igual a Jesus tem muito, porque Deus cria sempre. Os espíritos vão evoluindo. Então, a partir do momento que vai evoluindo, vai partindo para o mundo de regeneração, mundos felizes e chega aos puros. Então, tem muitos espíritos igual a Jesus. É para a gente ter uma ideia, se Jesus veio à Terra, que é um planeta atrasado, imagina lá quem é o mentor lá dos mundos felizes. É outro como Jesus, espírito puro. Porque Deus não podia ter ser um, mas só que a igreja diz que Jesus é o Filho único. Que Deus criou ele, a gente não. Não, Deus criou tudo. Tudo que existe na terra é criação de Deus. Essa mesa aqui, só tem porque Deus deu inteligência ao homem. Tudo. Tudo só existe porque Deus criou primeiro o homem, deu inteligência a ele. Ele avançou e criou tudo isso. Então, logicamente, tem coisas que o homem não pode fazer. Alguma pergunta? Entenderam? É para a gente compreender, porque muitas vezes a gente acha que Jesus foi feito já... Jesus é santo. Não. Ele teve toda a caminhada nossa. Está lá no livro do Espírito. O Espírito pode ter quantas reencarnações? Depende do seu nível evolutivo.
Mas podem todo mundo que está aqui ficar sossegado, que nós teremos milhares de reencarnações para poder chegarmos à condição de espírito puro. Então, é desencarnando, reencarnando, aqui e acolá, e aí a gente vai. Então, todos nós que estamos aqui já vivemos antes. Isso é notório. Tem pessoas que chegam com ideias inatas, nunca foi para a escola, aprende a cozinhar, sabe? Vocês estão sabendo de um menino que com 6 anos, o maestrinho do Rio Grande do Norte, e tem uma menina de 13 anos que ela toca 13 instrumentos, 13. Quando a gente toca, gente, é virtuose, porque para tocar piano, com partitura, tem que ser doutor, tem que estudar. Você pode aprender a tocar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas você juntar isso tudinho e ler uma partitura, você tem que ser doutor. Então, uma criança de 13 anos que lê partitura, que ela toca todos os instrumentos, isso só a reencarnação comprova. Tem um menino baiano com 2 anos, aprendeu a ler com português, fala inglês, fala russo. O menino fala russo, eu disse assim, meu Deus, eu não sei falar nem uma palavra em inglês, o menino já sabe falar russo. É a língua mais difícil do planeta. É russo e Japão. O japonês é difícil. Então, isso é a prova da reencarnação. O espírito vem com o QI um pouquinho aberto. Aí ele lembra e vai falando. Sem nunca ter ido à escola. E é pobre. Então, porque poder dizer, não, a mãe botou para a escola logo cedo, não. Então, isso é para a gente observar que os espíritos estão reencarnando. Aqui não acontece muito, não, mas nos Estados Unidos acontece, dos espíritos lembrarem quem foram, dizer o nome completo, dizer a família, como morreu e tudo. Isso é a prova em contexto da reencarnação. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina que é... Não, é uma doutrina... bem sedimentada na ciência. Kardec, para lançar essa doutrina, ele estudou, ele trabalhou muito, gente. Para escrever esse livro aqui, ó, o Evangelho, ele ficou em local que ninguém sabia, porque ele estava sendo muito atacado pelos espíritos, porque ele ia mexer com a estrutura da Igreja Católica. Tanto é que ele queria colocar imitação do Evangelho. O editor dele disse, não, senhor, você vai botar Evangelho, segundo o Espiritismo. Porque no Evangelho só se fala da moral do Cristo. Aqui não fala do nascimento, não fala de nada, porque não interessa isso para a gente. Não interessa. As pessoas ficam dizendo, mas dos 12 aos 30 a gente não sabe o que Jesus fez. Eu digo, como todo mundo foi estudar, como lá não tinha escola naquela época, ele foi ajudar a mãe. Porque o pai dele morre logo, lembra? O pai dele é velho, morreu. E ele ficou sustentando a mãe, porque Jesus era o filho mais velho. Segundo a lei judaica, quando o pai morre, o filho mais velho tem que assumir a mãe. Se ele não assume a mãe vai morar na rua. Raspa a cabeça dela, bota uma roupa branca e ela fica morando na rua. Então Jesus não queria isso para Maria. Tanto é que na hora da morte, na dor suprema, porque vocês não imaginam como ele conseguiu falar ali, porque tem um médico que vai analisar. E ele vai dizer a João, João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Por quê? Pedindo a João para cuidar daquela mulher, para não deixar ela só. Porque ela ia ficar sozinha. Ah, mas porque dizem que tem parte de assim, irmão de Jesus. Na língua aramaica pobre, irmão e primo era a mesma coisa. Todos eram irmãos. Se Maria tivesse outros filhos biológicos, Jesus não teria ficado preocupado. E ele se preocupou com ela. Foi a última palavra que ele pediu, que cuidasse de Maria. E é João que realmente cuida dela até a morte, até ela desencarnar. Então é para a gente entender esse espírito maravilhoso que pisou a terra. E ele é que vai trazer a doutrina espírita, ele é que permite. Por que a doutrina espírita veio à Terra? Porque o planeta estava simplesmente ficando o quê? Materialista. E a doutrina espírita não é para nos tornarmos espíritas, gente.
é para nós nos tornarmos espiritualistas. É para entendermos que nós somos espíritos. Independente, é por isso que Kardec, é porque a gente não estuda muito Kardec. Kardec, lá no que é o Espiritismo, ele vai dizer que tem espírita kardecista. E quando lembra de uma pergunta que vai fazer para ele classificar os espíritas? Ele aí classifica. Tem os espíritas kardecistas, os espíritas batedores. Por quê? Kardecista é aquele que estuda Kardec. Tem espírita umbandista? Tem. A gente diz assim, o povo da Umbanda está estudando Kardec. Que beleza! Que maravilha se todas as religiões pudessem pegar pelo menos o livro dos espíritos e estudassem. O mundo seria outro. Porque Kardec não veio com essa... o trabalho dele, a missão dele não foi de formatar a igreja, a gente já tem demais, mas de trazer ensinamentos que pudessem ser para todas as religiões. O que Kardec e os espíritos querem é que nós nos tornemos espiritualistas. Kardec diz isso, diz no Evangelho, diz no Livro dos Médiuns, que é para isso. Porque quando nós nos tornamos espiritualistas, aí a gente torna a pessoa melhor. Por quê? Porque eu sei que esse corpo não é meu. Eu sei que tudo que eu tenho vou deixar. Porque a coisa que mais preciosa que a gente tem é o corpo. É o corpo, gente. É esse corpo que o Papai do Céu nos deu para nós estarmos aqui nessa jornada. E a gente deixa ele. E se não tiver alguns irmãozinhos para pegar no caixão, é o povo lá do cemitério mesmo que leva. Então, se a gente não tem domínio sobre o nosso corpo, a gente tem que trabalhar o nosso espírito. É isso que a gente tem que fazer, nos tornarmos espiritualistas. E aqui Kardec, tá vendo, já está chegando a hora. Esse capítulo ainda vai falar da ciência, da aliança da ciência e da religião, que é importante. A ciência é a criação de Deus, né? Porque muita gente diz que a ciência é do demônio. Isso não existe, gente. Tem no capítulo 7º, o último item é missão do homem inteligente na Terra. Como é que a gente vai dizer que Albert Einstein é do demônio, se ele descobriu cura aí da poliomielite? Como a gente vai dizer que esses cientistas que se debruçaram sem ganhar nada, sem o nome aparecer com a vacina da Covid? Foi a primeira vez que eles não deixaram a vaidade. Eles pegaram a vaidadinha deles e botaram no bolso. Se uniram para que eles pudessem fazer uma vacina. Mas Tereza é vendida. Sim, mas não teve prêmio Nobel, não teve nada. Eles estudaram lá. Essa vacina veio rápido, gente. Veio rápido. Porque se vocês pesquisarem aí, saber quantos anos é para sair uma vacina. Então, o que a gente tem que entender é que essa aliança da ciência com a religião é importante. Muito importante. Primeiro que nós somos espíritas. E o espiritismo está baseado na ciência, na filosofia. O livro dos espíritos é doutrina filosófica, que vai estudar de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. É isso, vai responder às nossas dúvidas. Então, a doutrina dos espíritos, o espiritismo é uma doutrina fantástica. Ela só precisa ser estudada. Só precisamos entender que a doutrina ela é totalmente diferente das outras. Porque aqui, alguém de vocês pagou alguma coisa? Não paga, porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. E nós recebemos de graça o fluido. O médium que é de cura recebe o fluido de graça. E tem espíritos que trabalham com ele. A doutrina espírita é fantástica, o centro espírita. Porque não é a gente que vai ali aplicar um passe. Junto com os espíritos. Trabalhamos em conjunto. Então, a doutrina espírita é a doutrina de Jesus. Jesus permite... Porque a gente sabe o que está acontecendo com os movimentos cristãos. Não aceitam Jesus, falam de Jesus, mas que não praticam. Então, se eu falo e não coloco em prática, não adianta nada. Porque um dos ensinamentos que todo mundo esquece de Jesus é: se vós não fizerdes o bem, o mal tu já o fez. Então, a senha
para a gente evoluir, para a gente ir para o planeta de regeneração, para a gente ir para o mundo feliz, é fazer o bem. Eu preciso estar numa religião. Seria bom, mas se não tiver, não tem problema nenhum. Faça o bem. Siga Jesus. Tanto é que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: quem é o exemplo a ser seguido? Quem sabe a resposta? Jesus. Então não tem outro exemplo, gente. Não tem. É Jesus, é o nosso exemplo, é o nosso modelo a ser seguido. Todos os outros, principalmente, eu estou falando aqui que a gente está no planeta de provas e expiações, são espíritos que precisam ainda evoluir. Eles dão uma... Por exemplo, Madre Teresa, a gente olha para ela de poxa, ela foi forte, porque saiu de dentro do convento para cuidar dos filhos do Calvário. Ela está o quê? Ela é santa? Não, ela seguiu Jesus. Porque ela via na Bíblia lá que Jesus estava lá com a dor. E ela lá estava só rezando. De 5 da manhã, de 6 da manhã, de 7. No dia que ela saiu à rua, que botou um leproso no colo e deixou que ele morresse na paz, ela encontrou Jesus. Irmã Dulce, aqui no Brasil, a mesma coisa. A família era rica, endinheirada, não queria que ela fosse freira. Mas era o meio que ela achou para cuidar dos filhos do Calvário. Ergueu um hospital em Salvador que até hoje tem. Chico Xavier, que veio com uma tarefa dura, gente, de escrever os livros, de trazer a psicografia para nós, de deixar o homem velho para seguir o homem novo. Não ganhou um tostão com os livros, porque se tivesse ganho era bilionária a família dele. Ele não ganhou nada. Então são exemplos, mas o exemplo maior nosso é Jesus. Então que nós possamos continuar na nossa jornada evolutiva, pedindo a Deus que fortaleça o nosso planeta, que possamos cuidar mais dele, porque é criação de Deus. A gente cuida de uma coisa material, mas não cuida das nossas árvores, das nossas águas, que é tudo criação de Deus. Deus cuidou desse planeta com tanto amor e nós estragamos ele rapidinho. Então, que nós possamos continuar para a frente e para o alto. É lá que ele nos aguarda. Essa frase é de Leopoldo Machado. Eu gosto sempre de dar o... Leopoldo Machado sempre dizia isso. Que possamos caminhar para a frente e para o alto. Porque é lá que Jesus nos aguarda. A cada um de nós, ele nos conhece pelo nome. Paz e alegria. Obrigada, gente.